Saudações tricolores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Vibração Tricolor. Mais um plantão de notícias, mais um plantão tricolor, trazendo todas as atualizações do Fluminense. Comigo, Miguel Clemente, apresentador aqui do Vibração Tricolor. O Fluminense quer a contratação do Nino e o Nino tem o desejo de retornar ao Fluminense. Tem mais, também o Tricolor tem interesse em Santi Moreno, jogador colombiano que joga no Portland Timbers lá nos Estados Unidos. Alexander anunciado no Atlético Mineiro, quanto que o Fluminense ganha. Cauã Elias, foi vendido no início do ano, deu uma declaração, uma entrevista falando que um dia deseja voltar. E por último, Antônio Carlos tá enfim fora do Fluminense. Então, se você quer ficar muito bem informado, já peço logo para você deixar o like aqui, dar essa moral. O vídeo vai chegar em mais pessoas vão ficar bem informadas sobre o Fluminense. Se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, nem do Flusão e nem aqui do Vibração Tricolor. Compartilhe o vídeo para aquela pessoa que você sabe que ama o Fluminense, que ama ficar bem informada sobre o nosso clube. E logo, vamos falar das notícias. E vamos começar falando logo das negociações, das notícias mais importantes, que são sobre Nino e Santi Moreno. Sobre Nino, saiu nas últimas semanas, acho que semana passada mais especificamente, que o Fluminense tinha um interesse em contratar um zagueiro, que era um pedido do Renato Gaúcho, e foi confirmado. E ontem saiu a notícia que o Fluminense tem interesse na contratação do zagueiro Nino, por mais que seja uma negociação difícil com o Zenit. Porque o Fluminense quer contratar, o Fluminense quer o retorno do ídolo, do craque, do Nino, e o Nino quer retornar ao Fluminense. Por quê? Vamos voltar lá para 2024, bem no início do ano. O Nino tinha o sonho de ir para a Europa, mas não especificamente para o mercado da Premier League, de uma Espanha, que nem era o John Arias. Ele tinha interesse de fazer a vida dele, ir para um time europeu, ganhar um bom salário e fazer a vida dele. E nisso ele foi para a Rússia, ganhar um salário astronômico, tá certo ele, foi campeão lá. E agora ele já deve ter ganhado muita grana, quer retornar ao Fluminense. E o Fluminense tendo interesse e o desejo do jogador já facilita muito. Porém, a negociação com o Zenit pode ser um pouco difícil, porque na época o Fluminense vendeu o Nino por 5 milhões de euros, por 27 milhões de reais na cotação da época. O Fluminense era dono de 60% dos direitos do jogador e os outros 40% era do Criciúma. Nisso, o Fluminense vendeu ele por 5 milhões, agora o Zenit quer 8 milhões de euros nele. O valor subiu para eles, o Nino se valorizou, mas o desejo do jogador e do tricolor pode facilitar um pouco as negociações, né? Principalmente o do Nino, mas é aquilo, eu gosto do Nino, por quem não gosta, né? O Nino é ídolo do Fluminense. Eu aprovo a contratação assim, contratação nota 10 de 10, imagina uma dupla de zaga de Nino e Thiago Silva. Quando quiser fazer os três zagueiros, ter o Freitas ali também canhoto pelo lado esquerdo, o Thiago Silva pelo meio, o Nino pela direita. Filho, nenhum time do Brasil vai ter uma zaga melhor que a do Fluminense. Então, eu apoio a contratação, o Fluminense está precisando de um zagueiro, mas é aquilo, vamos ver como é que a negociação vai se sair, porque é difícil negociar com os russos. Agora, já falando do Santi Moreno, a notícia é a seguinte: o Fluminense se interessou, né, pelo jogador de 25 anos que joga no Portland Timbers da MLS. MLS é a Major League Soccer, que é a liga de futebol dos Estados Unidos. É o americanão, tipo o brasileirão deles. E nisso, o Fluminense olhou, analisou, scout e tudo mais, gostou do jogador e fez uma proposta de 2 milhões de dólares. Só que o time americano falou, não. Falou, não queremos 2 milhões de dólares nele, queremos mais. E o Fluminense, logicamente, fez aquela proposta mais baixa, porque esses mercados o Fluminense acaba não tendo tanto contato. Então fez uma proposta ali inicial, eles falaram, um pouquinho mais a gente vende. O jogador teria o desejo de vir para o Fluminense, então o Fluminense está disposto a pagar mais, estava disposto. E estava muito confiante de que ele viria, porque não seria um valor tão mais alto assim. E teria certeza que ele viria, porque ele não está negociando com nenhum outro time no momento. E hoje, quer dizer, ontem, na transmissão entre Internacional e Fluminense, vale pela Copa do Brasil, que o Fluminense, graças a Deus, voltou a ganhar, né? O Bruno Cortes, jornalista da Rede Globo, falou que o Fluminense negocia com o Santi Moreno e que está perto de anunciar, não é nem perto de finalizar o negócio, é perto de anunciar. Então, provavelmente, as negociações
depois da proposta recusada. O Fluminense já fez outra proposta, foi aprovado e o jogador está sendo esperado no Rio. Pelo o entender do que o Bruno Cortes falou, é isso. Então eu acho uma boa negociação. É um jogador novo, 25 anos, ele é colombiano. Pelo que eu vi de algumas análises, alguns momentos dele, ele parece ter características parecidas com a do John Arias. Lógico, não é o John Arias, mas tem características parecidas como um ponta, não como um meio campista, porque o Arias fazia meio ponta e até centroavante, segundo atacante, o Arias fazia tudo no Fluminense. Ele não, ele é um ponta que pode fazer uma ala ali no sufoco, fazer uma ala que nem o Canóbio faz, um segundo atacante, mas tipo meio campo criativo e tudo mais, não é o foco dele, não é o ponto forte dele, né? E nem fazer uma de centroavante que nem o Arias fazia às vezes. Então, eu acho que é uma boa. O Fluminense está precisando de jogadores, é uma boa negociação. Em teoria, é até melhor que o Inês trouxe. Não sei se uma negociação impossibilita a outra, mas é um jogador que a gente vai pagar menos, é a mesma faixa de idade, mesmas características, vamos dizer assim. Então eu acho que é uma boa o Fluminense ir atrás do Santi Moreno e também do Nino, que a gente já falou. Antes de finalizar o vídeo com as 3 últimas notícias, eu peço mais uma vez para você clicar no like aqui embaixo, dá essa moral, tá chegando hoje, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, nem do Flusão e nem aqui do Vibração Tricolor. Vê outros vídeos, aqui não tem só vídeo de notícia, tem vídeo de análise, vídeo de pré e pós-jogo, saiu, né, pós-jogo de Fluminense Internacional, toda a análise da partida. Tem vídeo de história, vídeo de curiosidades, vídeo de tudo do Fluminense você encontra aqui no Vibração Tricolor. Então se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo para aquela sua prima, seu primo, seu amigo, sua amiga, seu pai, seu marido, sua esposa. Enfim, aquela pessoa que você sabe que ama o Fluminense, que carrega as 3 cores no coração e que ama ficar bem informada sobre o nosso clube. Então dá essa moral, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha e vamos logo falar das últimas notícias para finalizar o vídeo. E vamos começar logo pela menos relevante, vamos dizer assim. O Alexander, né, meio campista, revelado em Xerém, moleque de Xerém, foi campeão da Libertadores de 2023, né, o levado. Foi vendido na última temporada pro Al-Ahly, não o Al-Ahly do Egito, que a gente enfrentou na Copa do Mundo de Clubes. Copa do Mundo não, ainda era Mundial em 2023. É o Al-Ahly da Arábia Saudita. Você provavelmente que acompanha um pouco do Cristiano Ronaldo lá na Arábia já deve ter visto. É um time verde, um uniforme bem bonito, inclusive. Ele foi pra lá, o Fluminense vendeu ele por 9 milhões de euros, ganhou uma graninha boa, manteve uma mais-valia. O que é a mais-valia? Não é percentual do jogador. O Fluminense manteve 15% da mais-valia. O que significa? O Fluminense vendeu o Fábio pro Real Madrid. Segurou 50% da mais-valia. Aí se o Real Madrid vendeu o Fábio pro Barcelona, o Fluminense ganha 50% do valor. Não são os direitos do jogador, porque o Barcelona vai comprar ele do Real Madrid. Aí se o Barcelona vender ele pro Bayern de Munique por 1 bilhão, o Fluminense não vai ganhar nada. Só vai ganhar dessa primeira negociação. Então teve 15% de mais-valia do Al-Ahly ali com o Alexander. O Al-Ahly vendeu o Alexander pro Atlético Mineiro e o Fluminense ganhou ali em torno de 1,4 milhões de reais. É bem pouquinho, mas é uma notícia. É um moleque aí que a galera gosta, um menino de Xerém. E é um valor, né, que tá entrando no caixa do Fluminense, então tem que falar, é notícia. Agora uma notícia que enche meu coração de felicidade. Antônio Carlos está indo embora, graças a Deus. O Fluminense monitorava o Antônio Carlos, ó, desde que o Mário assumiu a presidência. O Mário sempre gostou do jogador, o scout sempre analisou e contratou ele em 2024. Só que quem viu o Antônio Carlos jogar, horrível, né, dispensa comentários. E depois de um incidente no Fluminense, na verdade Atlético Goianiense e Fluminense, que o Fluminense perdeu lá em Goiás, lembra que foi um jogo de sol, o jogo passou até na Globo, a estreia do terceiro uniforme, que o Fluminense perdeu de 1 a 0 por lanterna do campeonato? Cara, aquele jogo tem diversas coisas horríveis. Mano Menezes zoando a torcida, porque a torcida tava gritando: Fluminense vai cair, não sei o que. Aí o Mano, em vez de falar não, o Fluminense não vai cair, ele falou: vai cair eu e vocês. E o Antônio Carlos, a torcida do Fluminense lotou o seu espaço lá no Antônio Ascioli, eu acho que é o nome do estádio do Atlético Goianiense. O Antônio Carlos deu o dedo para a torcida porque a torcida estava vaiando, porque o time estava mal no campeonato, estava brigando contra o rebaixamento, estava perdendo por lanterna. A torcida vaiou, ele deu o dedo para a torcida. Depois daí ele nunca mais entrou em campo, foi emprestado para o Sport no início agora de 2025, fez um monte de cagada lá na zaga, o Sport perdeu muitos jogos por causa dele, porque
porque ele foi muitas besteiras lá na zaga em vários jogos contra times pequenos, no Campeonato Pernambucano. E agora o Fluminense e ele ali, né, acertam a ida dele pro Houston Dynamo, que é um time lá da MLS, ou seja, ele estaria retornando para os Estados Unidos, voltando a jogar no país americano. Eu acho que é uma boa, né, se livrar desse traste, só veio para fazer merda e ainda quer tirar marra com a torcida. Vai pra bem longe do Fluminense, tá, Antônio Carlos? E a última notícia é sobre o Cauã Elias, né? Vocês viram que ele tá aí na capa do vídeo. Qual é a notícia? O GE entrevistou o Cauã, né, o moleque de Xerém, e aí perguntaram, uma possibilidade de voltar pro Fluminense. Aí ele foi e falou, vou ler exatamente o que ele falou. Chegar no profissional e pegar a camisa 9 é uma realização de um sonho enorme. Sobre não ficar muito tempo depois de pegar a 9, eu fico triste e feliz por isso. Fico triste de ter saído rápido como eu saí. Acabou que joguei só um ano lá no profissional, mas fico feliz de ter vindo pro Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, né? De estar realizando meu sonho de jogar na Europa. Claro que quero ir para um clube maior ainda, uma liga melhor ainda. Mas sei que são etapas. Esse processo foi muito rápido. Consegui deixar um golzinho com ela ainda, né? A camisa número 9. Espero voltar a usar ela um dia. Ou seja, é uma daquelas declarações que o Arias deu, falando que um dia vai retornar e voltou. Uma declaração que o Thiago Silva deu, que o Marcelo deu. Mas também é uma declaração que o Gerson deu, que o Pedro deu, que o Ayrton Lucas deu. Então é meio irrelevante, eu só decidi falar, porque eu vou ver muita gente repercutindo isso nas redes sociais, falando, o Cauã Elias, ele moleque de Xerém, falou que vai voltar. Até porque o Cauã Elias, pra você que não sabe, quando ele era mais novo ele era flamenguista. Ou ele é ainda e jogou pelo Fluminense, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, é notícia, ele deu essa entrevista aí, falou que vai voltar, mas o Cauã Elias eu não duvido nada de estar numa camisa vermelha e preta daqui a uns 5 anos não. Então, essas foram as notícias do vídeo. Então é isso, galera, muito obrigado por ter ficado até aqui no final do vídeo, muito obrigado pela audiência. Peço mais uma vez, clica no like aí embaixo, dá essa moral, o vídeo vai chegar em mais pessoas vão ficar bem informadas sobre o Fluminense. Se inscreve e ativa o sininho pra não perder nada do Flusão e nem aqui do Vibração Tricolor. Compartilhe o vídeo pra aquela pessoa que você sabe que ama o Fluminense, que ama ficar bem informada sobre o nosso clube. E é isso, muito obrigado, valeu, falou e faz o aí!